colocou que para o consumidor o efeito sobre a distribuição de renda ela é ambígua. Tá? Mas não explicou por que é ambígua. Lembra que eu comentei lá com vocês que ela é ambígua, não é possível afirmar corretamente, porque depende do costume, do uso, né, que o consumidor vai fazer. Então, ele pode melhorar as condições para alguns grupos e para outros não. Isso vai depender daquilo que ele está utilizando, de produto que utiliza o fator com maior intensidade. Tá? Então, assim, alguns pontos ali, outros alunos copiaram o gráfico, né? Uns do slide, acho que outros copiaram do livro, né? De um outro livro, um colocou a foto, né? Então, assim, vocês têm que saber fazer o gráfico também. Eu não vou pedir agora, porque a gente vai fazer uma prova objetiva, mas normalmente em prova eu peço isso, o desenho do gráfico e a explicação. Tá? Então, é importante, quando vocês fazerem, né, uma demonstração gráfica, tentar fazer, né? Tudo bem, eu estou aceitando, porque eu sei da dificuldade que pode acontecer aqui, né, em razão aqui da pandemia, que a gente está trabalhando aqui só virtualmente, então tudo bem, mas vocês têm que saber, tá? Porque senão a dificuldade é assim, olha, vocês colocam o gráfico lá e depois quando eu perguntar o gráfico, mesmo em questão objetiva lá na prova, vocês não saberem a aplicação dele. Então, por isso que é importante estudar direitinho o gráfico, tá, gente? Então, não deixem de fazer a atividade, eu lancei a frequência para vocês, e essa frequência, eu coloquei a frequência baseado nisso que eu falei para vocês, tá? Então, assim, não deixem de fazer, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu Tranquilo? percebi algumas dificuldades, mas a gente vai ter uma aula de revisão da lista, né? Então lá a gente pergunta. É, tá, podem ir anotando, né? E aí depois lá na período da revisão a gente faz essa revisão toda, tá? De acordo com a programação, a nossa prova de internacional ela vai acontecer no dia 10 de maio, tá? A gente tinha colocado uma data que eu nem me lembro quando era, mas eu acho que vai ser ali no dia 10 de maio. Ah, tá, a gente tinha colocado para o dia 24. Mas eu ainda quero fazer um seminário com vocês, tá? E eu vou falar já sobre isso. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, e aí no final da aula eu falo um pouco sobre o seminário, tá bom? Bem, pessoal, hoje o nosso capítulo é o capítulo 7. Lembra que eu comentei com vocês que eu gosto bastante desse capítulo 7, né? O capítulo 7, ele é um capítulo bem curtinho, são 10, tá? Unidade Internacional de Fatores. A gente nós temos estudado desde ali do capítulo 2, que fala das vantagens comparativas, ele fala a respeito do comércio. Então, ele traz uma mobilidade dos produtos e do serviço, mas ele não trabalha basicamente com a mobilidade do trabalho. Tá? Primeiro porque os pressupostos, eles não permitem essa mobilidade. Ele permite uma mobilidade entre as indústrias na própria nação, mas ele não permite entre os países. Então, de todas as teorias que nós vimos, a mobilidade internacional do trabalho, ela começa com aquela teoria das proporções, dos fatores proporcionais, que é aquela teoria do Heckscher-Ohlin. Tá? Então, a partir do capítulo 4, que é permitida essa mobilidade internacional do trabalho. Tá? Antes disso, os pressupostos não permitem essa mobilidade, tá? Apenas entre firmas ou indústria de um mesmo país. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco a respeito disso. Por que eu gosto de falar sobre esse capítulo? Ele fala muito pouquinho a respeito da imigração, né? Muito entre aqueles que já estão no mercado de trabalho nos países estrangeiros e como que eles observam, como que eles veem a imigração. Então, é um assunto real, né? E eu acho que é importante. A gente também não trabalha só com mobilidade de trabalho, acontecer via empréstimos
internacionais. Tá? Então, a gente, até o momento, a gente também não viu esses empréstimos. Então, é quando um país ele acaba financiando a atividade produtiva de outro país, ou por meio de empréstimo, ou através, então, de um investimento direto em uma indústria, seja ela filial ou uma subsidiária em um outro país. Tá? Então, há países que têm o capital, mas ele não tem mais essa capacidade de investir, né, no seu próprio país. Então, ele vai procurar outros mercados. E aí tem uma grande oportunidade dos mercados, então, emergentes, né, em receber esse capital estrangeiro na forma, então, de IED, né, que seria, então, um investimento externo direto no setor produtivo. Tá? Além disso, depois, né, mais para frente, a gente vai estar estudando também que esse capital estrangeiro, ele vem para o país dessa forma, mas ele muitas vezes ele também aparece no mercado de capitais, tá? Como, por exemplo, um capital que vem em busca de um lucro. Não é esse que nós vamos ver agora. Agora a gente está trabalhando apenas com esse que é no setor produtivo. A ideia desses fatores de produção é a mesma lógica que nós vimos com a questão da exportação e importação de bens e serviços, tá? Só que aqui ele tem alguns obstáculos. Quer dizer, na realidade, eu nem acho que é tão obstáculo assim, eu acho que ele funciona da mesma forma. Tá? Então, quando nós trabalhamos lá com o comércio, a exportação de bens e serviços, tanto a exportação quanto a importação, a gente viu que há obstáculos, então, ao comércio. Então, o comércio, por mais que Adam Smith, que Ricardo falava que ele era inteiramente livre, essa liberdade do comércio, ela não existe. Então, há imposições, né, de obstáculos. Então, os obstáculos, eles ocorrem por meio, então, de barreiras tarifárias, né, ou barreiras não tarifárias, tá? Então, acaba impedindo a entrada de forma livre. Claro que tem os objetivos, né, de proteção ao produtor interno e tudo mais. Então, aqui, pelo lado dos investimentos, também há esses obstáculos. Então, por exemplo, a questão da mobilidade, o trabalho, embora ele seja móvel entre os países, ele não é livre. Tá? Então, existe muitas restrições a essa mobilidade do trabalho. Então, ninguém pode ir em um país e começar a trabalhar lá. Então, assim, por isso que eu falo que ele funciona da mesma maneira que a exportação, então, de bens e serviços. Tá bem, gente? Então, vamos lá. Aqui, então, né, nós temos aqui o slide, movimentos internacionais do trabalho, movimentos internacionais de fatores, tá? Então, aqui ele traz o capital. Aqui ele mostra que a terra, apesar dele ser um fator importante, né, e escasso em alguns países, o trabalho pode ser móvel, mas a terra ela não pode se mover. Mas o que vai se mover em função de uma produção maior de terras seria, então, o capital em busca dessas terras. Por quê? Porque o capital, essas terras vão se tornar mais baratas em algumas circunstâncias. Então, o proprietário do capital, ele vai se mover, já que a terra não pode. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Capítulo bem curtinho mesmo. Então, o capítulo ele está organizado em introdução, a mobilidade internacional do trabalho, os empréstimos internacionais, o investimento estrangeiro direto e as firmas internacionais, multinacionais, tá? Bem, vamos lá então. O movimento, então, de bens e serviços, ele não é a única forma de integração, tá? Então, aqui, olha, o Krugman, ele começa a falar da seguinte maneira, que nós vimos o comércio, quando ele estava, a gente via sempre, estudava a teoria antes do comércio e depois do comércio. Então, depois a gente tem uma forma de integração internacional. Na realidade, essa integração, ela vai depois ter um aprofundamento através, então, do comércio e o desenvolvimento dos países. E ocorre uma integração por meio da teoria de integração econômica. E aí ele mostra algumas fases dessa integração, em que os países também eles procuram ampliar, né, a criação do comércio entre eles, a redução de barreiras e tudo mais. Então, há 7 passos ali, conforme o autor, né, por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, que é Balassa, ele coloca ali 7, né, Machado coloca 7 passos ali para chegar a uma integração. Aqui ele está falando de uma integração, mas de integrar, né, esses bens e serviços, de modo que a sociedade ela não tenha necessidade. Então, tudo aqui vai ser suprido. Tá?
Krugman, ele também argumenta que, apesar desse capítulo ele estar separado do capítulo 4, né, ou de capítulos anteriores que permitia, para a gente não ter uma confusão com relação a essa mobilidade, mas que ele poderia estar também naqueles capítulos, tá? A partir do capítulo 4. No entanto, aqui ele está trabalhando de uma forma separada, mas na edição 10 mesmo ele já não trabalha mais. Então, uma outra forma de integração são os movimentos dos fatores de produção, que foram esses que eu comentei com vocês, né? Então, essa mobilidade do trabalho, as transferências de capital por meio de empréstimos, ligações internacionais sutis que envolvem, então, a formação das empresas multinacionais. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Esse gancho de empresas internacionais é o gancho que vai ser, então, o trabalho de vocês aí, relacionado à questão dos seminários, tá? Então, fiquem atentos que quando chegar lá no final, eu vou comentar com vocês sobre isso. Bom, aqui a gente tem, então, um modelo de trabalho, né? Um modelo com um bem, sem mobilidade de fatores. Então, aqui não há essa mobilidade, tá? Então, quando a gente fala dessa mobilidade, a gente tem que entender agora que a mobilidade ela é de um país para o outro, e não de uma indústria para outra, tá? Como a gente estudou anteriormente. Então, aqui a premissa que há dois países, o local e o estrangeiro, há dois fatores de produção, a terra e o trabalho. Os dois países produzem apenas um bem, tá? Então, que aqui ele é denominado produto. Então, como a gente não está trabalhando com indústria, a gente não tem aquela discriminação, por exemplo, vinho e tecido, alimento e tecido, coisas assim. A gente só vai ter o produto, porque o que importa para nós seria depois a questão do trabalho, dos dois países, tá? Os dois países possuem a mesma tecnologia, mas razões de terra e trabalho diferentes, tá? Então, o local é o trabalho abundante e o estrangeiro é o país terra abundante. E aí a gente volta para a concorrência perfeita, tá? Então, aqui, olha, ele traz quase que os mesmos pressupostos daquela economia que a gente viu logo no início do capítulo, tá? Aqui ele mostra, então, uma fronteira, né, uma função de fronteira de produção, que nós já vimos em determinados momentos, né? Essa fronteira de produção aqui, olha, agora ele vai estar mostrando trabalho e terra a partir, então, da abertura do comércio. Como é que a gente pode chamar? Essa mobilidade, tá? Então, aqui é tudo que se pode produzir, né, que é possível uma economia produzir a partir da utilização, então, desses dois fatores. O que importa conhecer nesse momento? O produto marginal, que a gente já sabe, né, o salário real e as rendas da terra. Professora, Então, aqui ele tem o produto marginal do trabalho. professora, Saiu a conexão? tá travando muito e quando a senhora começou a explicar esse gráfico, meio que aí, daí para frente, na verdade, o outro até o slide 5. Slide 5. Tá. Quando cair, você me fala, tá, Bruno? Beleza, professora. Ó, aqui eu só comentei, é esse aqui, né, que você quer que repete? A senhora começou a falar alguma coisa do produto marginal, aí daí para frente a gente não viu nada. Tá, aqui é o gráfico de função de produção da economia, né, que tem aqui o trabalho e a produção, a partir, então, da utilização desses dois fatores. Aqui, essa declividade, ela está indicando, então, qual é o produto marginal como resultado do trabalho.
O que importa é a gente conhecer aqui esse produto marginal e os salários. Eu falei sobre a renda da terra, salário real e os salários. Então, aqui, olha, essa curva do produto marginal do trabalho, ele entende como sendo, o produto marginal é igual ao produto total, aquilo que o trabalhador ele consegue estar produzindo. Tá? O produto total, o produto total, e que vai acabar determinando o salário, é essa região de azul piscina, onde está marcando aqui salários, tá? Então, aqui é o ponto em que ele vai estar determinando, né, qual é o pagamento total dessa economia com relação ao trabalho, multiplicado pelo número de empregos que existe nessa economia. E o produto marginal é o que também vai estar determinando aqui o salário real também nessa economia. Tá? Então, para uma economia em concorrência perfeita, o salário real, ele está indicando que o salário real, por uma unidade de trabalho, ele é igual a um produto marginal do trabalho. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo, professora. Tá. O que ele mostra aqui nesse gráfico? Que os salários, eles são diferentes, né? O salário real e todo o salário que existe. Então, esse ponto, ele está querendo dizer que haverá um desejo dos trabalhadores se mover para onde há um salário maior. Tá? Então, o que ele está indicando? Ele está indicando que o estrangeiro, né, ele tem um salário mais alto do que a economia local. Então, o pessoal da economia local, ele deseja ir, então, trabalhar num país em que a renda é maior. Então, isso que justifica a imigração, por exemplo, né, nos países, em busca de novas oportunidades de trabalho, de melhores condições e também de um salário mais alto. Então, essa mobilidade internacional do trabalho, ela faz com que o salário do local, né, que era mais baixo, que ele aumente em razão, então, dessa quantidade de pessoas que vão para o estrangeiro. E o estrangeiro que tinha um salário mais alto, vai acabar reduzindo o salário, então, em função de um aumento da oferta de mão de obra. Então, essa mobilidade de trabalho, ela também vai acontecer uma convergência de salários, até o ponto em que ambos os países terão, então, uma mesma produtividade marginal do trabalho em razão de se igualarem, né, o salário. De fato, não iguala em lugar nenhum, a gente sabe disso, mas ele pode reduzir as diferenças. Tá? Então, aqui... Oi. Eu queria perguntar antes, mas já que você está falando sobre... Não, pode perguntar. A questão da mobilidade do trabalho também implica na questão da migração involuntária, aquela parada. O que é a imigração involuntária? Quando você precisa migrar de uma forma muito pequena, deslocar para outro país, só para ir trabalhar e voltar. Acredito que era isso, não me lembro agora. Mas tinha uma questão de geografia. Ó, não sei. Você vai para trabalhar e volta. Essas questões de trabalho e volta é muito relativo, porque, por exemplo, depende do país, da localização. Eu tenho um colega, professor, amigo meu, que ele é da Alemanha, se eu não me engano, e ele vai e volta da Áustria, que ele trabalha na Áustria, se eu não me engano. Ou é o contrário, já nem lembro mais, ele já passou por tantos lugares. Tá? Mas a distância, a localização e as coisas que ele tem favorece essa situação que ele vive. Tá? Inclusive, há leis, né, que regulamentam esse tipo de atividade. Eu tinha amigos ali, quando eu morava lá na Itália, eu tinha amigos que era muito fácil, né, pegar um avião ali, 30 minutos, você está na França, por exemplo. Então, isso é muito fácil, você tem possibilidade de ir e voltar, principalmente por passagens, muito barato e tudo mais, né? Então, mas isso não é nesse sentido que ele está colocando essa mobilidade de trabalho aqui, não. Ele está falando dessa mobilidade que acontece, que a pessoa vai e fica de verdade, tá? É em função dessa questão de salário, não é
é diferente dessa situação. Por exemplo, como que a gente poderia fazer isso? A gente não teria condições de fazer isso, porque a gente não tem distância para isso, né? Então, assim, aqui eu acho que ele está mais voltado a uma questão de, olha, de um país pequeno para um país maior, tá? Então, tem os efeitos do país pequeno, é aquele em que ele tem uma maior abundância, por exemplo, de terras, né, uma maior abundância ali de mão de obra, e uma das formas que isso vai melhorar ou impedir essa mobilidade é por meio daquele último ponto que a gente vai verificar, que é o investimento estrangeiro, em que ele acaba impedindo essa mobilidade por meio de empresas, de filiais, instalada no país onde tem uma maior quantidade de mão de obra, ou através de subsidiárias. Então, assim, essa imigração que vai, ela não é uma imigração, como você diz, involuntária, porque eu nem vejo isso como involuntário, por exemplo, o indivíduo ir para um lugar para trabalhar e voltar. Isso, para mim, Eu errei o termo, é emprego sazonal. Tá. Isso aí me remete mais uma ideia de país dormitório, sabe? Aquele em que ele mora, ele vai para um país só para dormir, e nos outros ele vai para poder trabalhar. Não, é uma ideia realmente de competição que acaba, né, quando existe aí essa abertura, porque a gente está trabalhando aqui nessa concorrência perfeita, mas quando há uma abertura do comércio, há uma concorrência do emprego, né, então ele causa alguns efeitos, inclusive por isso que aqueles que já estão dentro do mercado de trabalho, eles são muito resistentes, né, a essa mão de obra estrangeira. Né? E também a gente tem que observar como que essa mão de obra estrangeira ela entra para um país. Né? Muitas vezes ela entra sem saber o idioma, sem ser qualificada, né? Então tem muitos problemas relacionados a essa questão da imigração também. Tá? Mas é uma imigração, é uma mobilidade de trabalho que vai e fica, viu, Samuel? Beleza, professora. Desculpa, tá? Foi mal, errei. Não, tranquilo, gente, tranquilo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Tá, gente? Então aqui, olha, o que ele coloca é o desejo das pessoas de terem um salário mais alto, né? E aí acontece, né, por meio dessa mobilidade, um ajuste, né, internacional ali de salários, que a gente sabe que na prática também não é bem isso, não. Bom, então aqui, olha, o movimento internacional do trabalho, então suponha que os trabalhadores possam mover-se entre os dois países. Os trabalhadores vão imigrar do local para o estrangeiro até o produto marginal do trabalho seja o mesmo nos dois países. Então, esse movimento, ele reduz a força de trabalho do local, né, e aí eleva, então, o salário do país. Lembrando aqui que eu já comentei aqui com vocês, né? Então, em razão dessa, como há essa mobilidade, né? Há uma redução nessa força de trabalho, então isso faz com que aumente aqui o salário. E isso é o caminho que vai levar a uma convergência, né? Como ele diz aqui, mas de fato não acontece. E o movimento também, ele aumenta a força de trabalho no estrangeiro, então ele reduz também o salário real do estrangeiro. Então, isso faz com que haja essa resistência, como eu comentei com vocês, né? Acaba tendo ali problemas maiores, né? Então, a essa força de trabalho que vem de fora. Bom, aqui a gente tem as causas e os efeitos, então, dessa mobilidade através desse gráfico. Aqui a gente tem, então, toda a força de trabalho mundial, tá? Que está dividida entre o emprego no local, se a gente pegar aqui do produto marginal local, que é esse zero, né, para a direita, então, da esquerda para a direita é o emprego no local, e da direita para a esquerda é o emprego no estrangeiro, tá? Então, o produto marginal estrela é do estrangeiro, tá? E aqui ele está mostrando, então, o produto marginal de ambos os países, do local e do estrangeiro. Aqui a gente pode perceber que o local, né, ele apresenta, então, um salário mais baixo, tá, do que o estrangeiro, que é o ponto que está aqui no ponto C.
Tá? Então, esse daqui é o salário aqui do estrangeiro, desculpa, do local, e o B é o salário do estrangeiro. Então, a gente observa que há uma diferença grande, né, de salário, então isso faz com que os trabalhadores desejam buscar uma remuneração melhor. Tá? Então, ele vai para um outro país em busca dessa melhor remuneração. O que acaba acontecendo é essa falta, né? Então, os trabalhadores que eram aqui da L1, eles vão se mover aqui para a L2, né? Então, haverá, então, uma maior quantidade de produto a ser produzido mundialmente, né? Mas que não é produzido exatamente no local, né? Porque a força de trabalho, ela migrou para o estrangeiro. Então, aí faz também com que haja essa convergência, né, de salários. Então, o estrangeiro, ele diminui o salário e o local, ele aumenta, então, o salário, tá? Bem, quais seriam os efeitos, além disso, né, no salário, quais seriam os efeitos que de fato acontecem na vida real? Quem pode me falar sobre um exemplo? Não, teoricamente, numa teoria básica, assim, vamos pensar de uma forma meio pobre até, o salário diminuir, o salário real diminuir no país que vai receber a mão de obra, né, porque é o mais atrativo, diminui o padrão de vida das pessoas que estão lá, então não é interessante para eles. Não é. É exatamente isso. Não eles acham, eles entendem justamente dessa forma, que com essa mão de obra estrangeira que entra no país, né, haverá uma redução do salário e isso faz com que eles diminuam ali o seu padrão de vida. No entanto, há peculiaridades que o texto ele não fala, mas que se a gente trouxer para a realidade, a gente vai observar que normalmente quem está migrando são pessoas que vêm de países menos desenvolvido, que tem um grande fluxo de mão de obra, né, que vai para esse país aqui estrangeiro. E esse país estrangeiro, apesar de não querer, né, essa mão de obra estrangeira, são países já de pessoas mais velhas, que também não conseguem mais produzir. Tá? Então, também, quando a gente traz para a vida real, a gente tem que observar alguns países, né, relacionados a isso. São aqueles países, por exemplo, como sei lá, Suíça, Noruega, né, ou alguns países ali da Europa, né, são regiões que têm muitas pessoas mais velhas, que não produzem mais a mesma quantidade, né, então, a mão de obra estrangeira ainda ela é necessária, tá? Então, há uma falha, né, na questão do próprio obstáculo para essas pessoas que imigram, porque elas normalmente, muitas delas, elas entram de forma ilegal no país. Então, isso também é um outro problema, porque além delas entrarem de forma ilegal no país, elas vão sem nenhuma estrutura. Então, ao invés de ela contribuir para a economia para a qual ela se migrou, ela traz mais problemas, causa ainda mais problemas, como, por exemplo, a mendicância, né? E aí as pessoas não conseguem emprego por não falar o idioma, não têm escolaridade, não tem estrutura nenhuma. Então, esse é um outro problema que leva também a recusa, né, desses imigrantes aí em diversas regiões. Há países que têm programas, gente, que acho que vocês também já sabem, que há países que possuem programas de imigração. Então, por exemplo, a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá, são países que possuem programas, né, de imigração, e aí você precisa fazer parte. Quem deseja ir para lá de forma legal tem que entrar com a documentação e fazer. No entanto, eles querem profissionais novos e altamente qualificados. Tá? Então, assim, quer ir para algum desses lugares que são bastante desenvolvidos, que carecem de mão de obra, podem ir. Tá? Agora, outras regiões não têm um programa assim tão ativo, né? Além disso, também, na prática, né, ou na vida real, há programas de imigração como resposta a refugiados, a perseguidos a perseguidos políticos e tudo mais. Então, os países eles mantêm alguns programas de fato. No texto ele não comenta sobre isso, claro, porque é tudo muito teórico, né? Mas a gente traz para a realidade porque eu acho que é
é válido isso e importante, né? A gente discutir um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Sim. num caso de que, vamos supor, aconteça, tipo, um aporte, vamos supor, uma imigração muito grande de pessoas subqualificadas, tipo, de mão de obra mais desqualificada, menos escolarizada e tudo mais, num país em que a boa parte da mão de obra é altamente qualificada. Isso abre novos empregos, né? Então, você pode ter, num caso desse, um aumento do salário, do agregado, sem uma queda do salário relativo dessas pessoas que estão ocupando essas posições já existentes. Já que Tá. essas novas pessoas vão chegar e ocupar posições que antes não eram mais tão utilizadas nesse ambiente. Elas não vão chegar e não vão utilizar esses empregos. Por quê? Porque existe o obstáculo, tá? Para que ela possa atender a essa exigência, ou ela já vem empregado, ou ela tem que fazer algum tipo de, como é que a gente chama de como que é? Igualdade de direitos. É o que a gente chama de igualdade de direitos. Na realidade, nem todos os países permitem essa igualdade de direitos, tá? Então, por exemplo, eu posso citar alguns exemplos aqui da vida prática, gente, da época que eu vivia fora? Pode, professor. Olha só, alguns países, como disse, eles não permitem, tá? Então, para trabalhos altamente qualificados ou de empresas, eles exigem que você seja... Aqui a gente tem o Corecon da economia, tá? Ele tem também outros órgãos que também que são conselhos de classe. Então, primeiro você precisa passar por esse conselho de classe. Então, ao trabalhos, mesmo que você tenha uma qualificação, quando você chega, você vai ter que passar por isso. O que acontece, vou falar da Itália. A Itália, o sistema de ensino, ele é diferente. Então, existe uma defasagem, eles estudam 1 ano a mais do que nós. Então, primeiro, o correto seria o indivíduo, quando ele vai se migrar vou colocar o caso da Itália, né? Quando ele se migra, por exemplo, para a Itália, ele tem que pedir, então, a covalidação, né? A validação, então, do seu diploma, né? Para que ele possa trabalhar. O que acontece é que algumas profissões, elas são reconhecidas em algumas partes do mundo e outros não. Por exemplo, economista, vou falar do nosso caso, nós somos economistas aqui, temos o conselho do Corecon, mas fora a gente tem economistas, mas eles não têm um Corecon, tá? Então, em algumas situações ali, como esse que não tem, você não precisaria necessariamente estar participando de um órgão, mas você precisaria pedir a validação e entraria num curso, por exemplo, de gestão, que seria o curso de administração. E para trabalhar, mesmo que seja qualificado, precisa passar por uma prova vou falar da ordem, mas não é ordem, tá? Por essa entidade de classe, para depois ir. Enquanto isso, alguns países, como o Reino Unido, ele permite que faça, então, essa equiparação, digamos assim, de direitos, até que possa alcançar, então, a sua validação. No entanto, eu não sei se essa equiparação de direitos ele é feito também para estrangeiro. Eu falo isso no caso sendo de algum cidadão do espaço ali do acordo, né? Mas é por isso que eu falo que há muitos obstáculos com relação a essa imigração deles entrarem, mesmo que qualificado, para um trabalho lá e ocupar uma vaga importante. Tá? Então, normalmente, ou ele já vai por meio da própria empresa, por meio de uma subsidiária ou de uma filial, ou mesmo ele sendo convidado. Né? Então, há alguns processos, por exemplo, em que a empresa, o indivíduo, ele enviou o seu currículo, a empresa viu, gostou, e paga todos os trâmites burocráticos para que esse indivíduo possa ir até o país. Isso acontece, gente, na real. E eu já vi isso acontecer também com vários amigos. Do contrário, a quantidade de obstáculo é muito grande, tá? Para ele poder ir para lá.
Então, pegar um cargo importante. Agora, eu vi uma quantidade também, e vocês também viram, uma quantidade muito grande de pessoas desqualificadas indo para os países. Por exemplo, então a gente viu ali muitos sírios, muitos árabes, né, muitos africanos que iam, então, chegavam ali pelo porto chegavam ali na Itália, né, em vários portos ali, e dali eles iriam, então, para outros países, sendo o destino maior Alemanha e Reino Unido. Né? Então, assim, acabava causando um problema, porque esses países não queriam. Então, inclusive, tem uma discussão muito grande lá na Itália, né? A gente vota também pelas decisões lá na Itália, né? Então, sempre a gente tem plebiscito. E lá na Itália, tem uma ala dos deputados que eles falam que quando perceber que ela já entrou em águas italianas, a Itália tem que detonar esses navios e não permitir a entrada, então, dessas pessoas ali no país, porque os outros países, de fato, não recebem esses imigrantes. E ali eles acabam ficando realmente na rua, completamente desassistidos, né? E a Itália é um país que passa por crises financeiras muito grandes, assim como Itália, Portugal, Grécia, né? E eles não têm condições de ficar com essa questão de trabalhadores. E aí os outros países acabam não recebendo essa mão de obra, né, que vai completamente desestruturada. Então, Matheus, de fato, quando alguém entra, né, que é uma mão de obra já bastante qualificada, são condições muito, muito sutis, né, que isso acontece. Mesmo que participe de um processo de imigração, como acontece, por exemplo, ali do Canadá, né? As pessoas têm que passar por tudo isso, não é porque é médico, ou enfermeira, ou economista, ou engenheiro, que vai chegar lá e vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir trabalhar na área. Eu conheço lá enfermeiras no Canadá que trabalham como cuidador de idoso, tá? Então, conheço médico que trabalha lá como, sei lá, garçom, tá? Engenheiro que trabalha como Uber, tá? Então, assim, não consegue trabalho tão facilmente. O obstáculo é muito grande. Entendi, professor. Eu falo bastante, né, Matheus? Acontece, é o jeito melhor de ensinar, professor. A gente aprende. Eu gosto de falar, e essa questão de imigração, por eu ter vivido, né, eu morei no Canadá, morei na Itália, fiquei um tempo na França, então, assim, eu vejo isso na prática. E também eu vejo as dificuldades para essas pessoas que migram para lá sem condições. Não, graças a Deus, eu estava bem tudo mais, mas você vê a luta do estrangeiro quando vai para lá. Então, embora ele tenha essa questão de salário, de uma remuneração salarial melhor, há muitos obstáculos que ele tem que enfrentar. Tá? Então, tem que sempre ser colocado isso na balança, mas às vezes eles não colocam. A gente, quando vai para lá, as pessoas não pensam. Então, é complicado. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Gente, esse capítulo é um capítulo curtinho, mas que eu gosto de trabalhar com ele, né? Então, vocês podem comentar bastante. O Rafael até agora não comentou nada, o Bruno, a Mariana. Gente, tá livre, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Professora, Oi. o Matheus perguntou agora sobre a questão do trabalho, e aí eu não sei se a senhora já explicou essa parte de ampliar essa análise que você está explicando desse slide. Não, a ampliação vem agora, olha. Entendi. É que eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas vou esperar a senhora explicar, então. Tá, vamos lá. Pode me perguntar depois. Vamos lá. Aqui, então, ele fala sobre essa redistribuição, né, da força de trabalho mundial, que vai levar, isso daqui é teoria, gente, não é real, tá? Leva a uma convergência de salários reais, teoricamente. Na prática, isso não existe,
Tá? Na prática, um salário na Europa, em média, está entre 1.200 a 1.400, 1.600 euros, né? Mais ou menos, né? Então, transforma isso em reais, verificam quanto dá. Aqui no Brasil, por exemplo, o salário ele é bem mais abaixo do que é esse valor. Então, essa convergência não é verdadeira, mas na teoria, essa redistribuição da força de trabalho mundial, ela pode levar a essa convergência. Aumenta o produto mundial, né, como um todo, então haverá uma maior produção, né, do produto que vai estar utilizando essa mão de obra de forma mais intensiva, e também essa ampliação, essa redistribuição também da força de trabalho, ele vai acabar prejudicando aí alguns grupos. Bom, aqui ele amplia a análise, então ele faz uma modificação do modelo, né, com a adição de algumas complicações. Até aqui, o que acontece? Ele colocou que os países que possuíam a terra e o trabalho, mas que eles faziam apenas um produto, né? Que utilizava, então, a combinação desses dois fatores de produção. Aqui, essa análise, ele começa a ampliar e ele muda um pouco. Então, ele fala... suponha que os países produzam dois bens, um mais intenso do que o outro. Tá? Então, o comércio ele oferece uma alternativa à mobilidade de fatores. Então, o local pode exportar trabalho e importar terra, ao exportar o bem trabalho intensivo e importar a terra intensiva. Tá? Então, aqui ele faz uma modificação mais baseado naquela intensidade, então, de fatores, né? Lembra lá das proporções dos fatores que nós falamos lá na teoria de Heck-Scherollen, em que era os dois setores, né, produziam os mesmos produtos, no entanto, com intensidade, né, ou proporções dos fatores diferenciados, né, que acontecia no país ali. Aqui a gente vai ter essa diferença no país. Tá? Então, ele está conduzindo a uma ideia de comércio. Tá? Por quê? Porque lembra que se ele produz os mesmos produtos com a mesma quantidade de fatores, não indicaria uma necessidade de comércio. Porque a ideia do comércio é você trocar um bem da qual você usa um fator intensivo, né, por um outro que você não tem, então, esse fator intensivo. Como um exemplo, a terra que não poderia se mover. Tá? Então, há países que têm esse fator terra bastante escasso. Tá? Então, aqui ele amplia essa análise para essa situação. Aqui ele faz Aqui ele traz um exemplo, né, dessa mudança de trabalho, de salário, né, aqui ele traz a ideia de que essa busca, né, por uma remuneração melhor, ele começou, não é de hoje, é de muito tempo, então ele traz aqui essa diferença de salário, né, qual era a origem dos países, né, e aqui a questão do salário real, e depois o aumento percentual do salário, e depois o país do destino, né, então ele mostra aqui que as pessoas, elas buscavam melhores condições de trabalho nesse período, né, e foi um período em que não havia tantos obstáculos à imigração, a entrada de pessoas, né, de fluxo de pessoas, então por isso que a gente tem muitas pessoas dispersas no mundo, e nós aqui no Brasil recebemos muitos japoneses, né, recebemos muitos italianos, recebemos alemães, né, então a gente tem ali na região sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito desse pessoal dessa origem, né, que veio em busca, então, de um sonho, né, assim como muitos brasileiros tinham o sonho de ir também para os Estados Unidos. Aqui, aqui a gente vai para uma outra observação. Maria Eduarda, você pode perguntar agora, Maria Eduarda. Não sei se eu falei o que você gostaria de perguntar, ou se eu não falei, você pode comentar. Sumiu a Maria Eduarda? Era ela, né, Matheus? Era sim.
Alguém quer comentar, gente, ou a gente segue? Eu acho que pode seguir, professora. Tá. Vamos lá. Aqui, ele começa a falar sobre a questão desses empréstimos internacionais, né? Deixa eu pegar aqui. Que ele começa a falar sobre esses empréstimos internacionais, tá? Antes disso, ele traz aqui essa tabela dos trabalhadores imigrantes, né? Só para a gente ter uma noção aqui, já sobre a imigração ali de 80 e 90, né? Quais eram as condições de escolaridade desse pessoal que entra, então, no país, tá? Então, desistência de ensino médio em percentual dos trabalhadores nativos, tá? Então, há uma quantidade de pessoas menos qualificadas, né, por percentual, então, de trabalhadores. Tá? Então, a gente observa que na década de 90 já havia nessas condições 26,2% por trabalhador nativo. Então, há uma diferença bastante grande, né, e esse pessoal, eles acabam não encontrando, não se colocando em razão de não ter essa escolaridade, de não falar o idioma, então, eles acabam trabalhando em ocupações, né, às vezes, como é que eu posso dizer? De forma bastante precária, vamos pensar assim, de forma bastante precária, tá? Vamos lá, os empréstimos. Os empréstimos internacionais é uma outra forma de mobilidade de trabalho, tá? Então, esses empréstimos, ele é uma forma do país estar investindo, né, no setor produtivo em outro país. E quando o país, olha só, aqui eu até vou falar algumas coisas com relação ao endividamento do país, tá? A gente observa que os países eles são livres para recorrer a esses empréstimos. Então, ele pode fazer empréstimo no Banco Mundial, a FMI, pode fazer empréstimos a outros países, né? Quando tem esses empréstimos, por exemplo, que vai para o setor produtivo, o país ele está financiando o outro país. Através do quê? Através do aporte da própria empresa, né? Através de subsidiárias, através, então, de filiais, né? Ou em outras empresas que são nacionais, mas que ele detém mais que 10%, então isso faz com que ele se torne um controlador dessa empresa, tá? Esse empréstimo internacional, quando ele vem nessa modalidade, ele não significa uma dívida, porque no longo prazo, a longo prazo, isso vai se transformar em produto, né? Ou seja, por ele estar vindo para o setor produtivo, ele vai ter de volta, então, essa retribuição. Então, ele não significa um ônus para essa economia. Mas há situações em que ele não vem para esse setor produtivo. Então, isso acaba complicando muito a situação do país. Mas vamos lá. Então, esse movimento internacional de capital, ele refere-se a empréstimo entre países, né? Um banco norte-americano concede empréstimos a uma firma mexicana, né? Então, aqui ele citou o caso do México, em que tem aquelas firmas que eles chamam lá de maquinaria, né, maquiladoras, que são aquelas firmas. Na realidade, isso daqui, a gente tem que olhar com um olhar mais minucioso, porque é uma das formas que os Estados Unidos encontrou para impedir, então, a imigração ilegal nos Estados Unidos. Tá? Então, ele acaba investindo, né, no país, através dessas firmas, justamente para que não houvesse, então, tantos mexicanos entrando de forma ilegal no país. Né? E aí vocês sabem, né, que isso aí já é um problema bastante grande com os Estados Unidos, né, de estar impedindo esse pessoal. Até teve a construção do muro ali, né, parte do muro, doido para tudo. Mas vamos lá. Não pode ser interpretados, então, como comércio intertemporal. Tá? E aqui ele traz a ideia, como nós vimos lá, de uma substituição entre você produzir um produto ou outro, né? Aqui ele traz, então, o consumo, né, de bens por meio do tempo. Tá? Então, a sociedade ela deve, então, decidir se ela faz esse uso do consumo hoje ou se ela faz o consumo futuro.
Então, esses empréstimos, ele acaba permitindo, então, que essa sociedade ela consiga consumir mais no presente, mas vai chegar em um determinado momento em que ela vai precisar pagar, então, o seu empréstimo, tá? E ali, então, ela vai pagar, ela vai acabar consumindo menos do que ela produz. Bem, então as possibilidades, então, de uma produção intertemporal e o comércio, então vamos imaginar uma economia que consuma apenas um bem e que existirá por 2 períodos, o presente e o futuro, tá? Então, há uma fronteira de possibilidade de produção intertemporal, então aqui tem um dilema entre a produção presente e a produção futura do bem, e a sua forma difere entre os países. Então, alguns países terão possibilidade de produção viesada para o produto presente. Alguns países terão possibilidade de produção viesada para o futuro. Nós já vimos o que era aquele viesada, tá? Então, é quando aqui nessa questão intertemporal, os países vão decidir o que eles gostariam, então, de estar produzindo para o seu consumo no presente e quando essa decisão de consumir é maior, é para o futuro, tá? Bem, então aqui ele traz a fronteira de possibilidade de produção que vai justamente contribuir para a escolha, então, dessa nação. Tá? Se ela consome agora no presente, ela vai se endividar, né, por meio de empréstimos, que vai permitir com que ela consuma mais agora. E no futuro ela vai consumir menos, tá? Porque ela vai ter que pagar esse empréstimo e esse empréstimo com juros. Tá? Então, ou ela decide, então, consumir no futuro e consumir menos no presente. Então, aqui é o que ela pode fazer, tá? Trocar, então, seu consumo. A taxa de juros real, tá? Ela é o fator, né, que vai acabar aumentando a dívida, aumentando esse empréstimo, tá? Então, faz com que o país faça comércio ao longo do tempo. Então, um país pode fazer comércio ao longo do tempo quando ele toma empréstimos ou emprestando. Quando toma dinheiro emprestado, ele adquire o direito de comprar alguma quantidade de consumo no presente em troca de um pagamento maior no futuro. Tá? Então, aqui a quantidade de pagamento no futuro, ele é o total emprestado mais os juros, né? Que é, então, esses juros real. E o preço relativo aqui do consumo futuro é, então, o consumo, né, dividido por todo esse capital, por todo esse pagamento, esse aporte financeiro que ele tem que fazer no futuro, tá? Bom, qual é a vantagem, então, intertemporal? Então, supomos, né, que a possibilidade de produção intertemporal do local, ela é viesada para a produção presente. Então, um país que tem uma vantagem comparativa na produção futura de bens, ele terá, na ausência de empréstimos internacionais, um preço relativo baixo do consumo futuro, isto é, uma taxa real alta. Tá? Então, aqui ele está falando qual que é a vantagem, então, que existe em relação a esse tempo, tá? Sobre essa possibilidade de produção do local, quando ela escolhe consumir mais no presente. Tá? Então, uma taxa de juros real alta corresponde a um retorno elevado sobre o investimento. Bom, o investimento estrangeiro direto. Quem está falando aqui? Olha lá. Felipe, vamos lá. Os termos de troca, não. Por quê? O que é os termos de troca? É quando você troca um produto por outro. E aqui a gente está falando mais uma questão financeira, né? O que vai proporcionar esse maior benefício para o país que empresta é que ele vai permitir um consumo maior no futuro, mas isso não muda os termos de troca. Tá? Os termos de troca, no caso, seria quando ele troca um produto, né, por outro, digamos assim, com um melhor ganho, né? Mas o benefício dele é a permissão dele consumir mais no futuro.
Entendido, Felipe? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Investimento estrangeiro direto e firmas multinacionais. O investimento estrangeiro direto, então, ele trata dos fluxos internacionais de capital pelos quais uma firma de determinado país ele cria ou expande uma filial em outro. Tá? Então, a gente tem aqui esse IED, quando ele está criando essa empresa fora do seu país, ou quando ele coloca uma filial, tá? Em um outro país. Não envolve somente uma transferência de recursos, mas também aquisição de controle. Tá? Então, a filial não tem simplesmente obrigação financeira com uma matriz, ela é parte da mesma estrutura organizacional. Então, a filial, ela faz parte, né, dessa mesma organização, ela é diferente, então, de uma subsidiária, tá? E aqui, o que acaba acontecendo é que a firma, muitas vezes, ela acaba investindo em uma outra empresa para ela poder adquirir o controle dessa empresa. A gente observa, e aqui, gente, é o ponto que vocês vão ter que fazer depois o seminário, tá? O que acontece aqui? O seminário vocês terão que mostrar justamente isso, empresas brasileiras que têm parte do seu capital, esse capital estrangeiro. Então, a gente observa um investimento muito grande em empresas, né, brasileiras, de chineses, por exemplo. Então, a gente vê ali no estado de São Paulo, o governo chinês comprou, inclusive, a CPFL, que era uma companhia paulista de energia elétrica, né? Então, eles estão comprando em setores que são estratégicos da economia, tá? Então, vocês terão que fazer isso no seminário, tá? Terão que procurar uma empresa e destacar qual é o ramo de atividade, qual era, então, o que mudou a partir desse investimento estrangeiro, tá? Quem é a empresa, quais foram as motivações, tá? Então, é isso aqui que vocês vão ter que destacar depois. Bem, as empresas multinacionais, elas são um veículo para empréstimos internacionais. Então, elas fornecem capital a uma subsidiária estrangeira. Ou seja, subsidiária, ela é uma outra empresa, não tem o mesmo, controlada por uma empresa maior, tá? Então, as subsidiárias não é a mesma coisa que filial. Então, por que se escolhe o investimento estrangeiro direto e não alguma outra maneira de se transferir fundos? Então, aqui, olha, para permitir a formação de organizações multinacionais. Então, aqui ele amplia, então, o controle em outros tipos de empresas, né, até formar, então, essas organizações aí multinacionais. Então, por que as firmas buscam também ampliar seu controle? Bom, aqui tem, então, a teoria da firma multinacional, tá, que é o que a gente vai observar também. Bem, a teoria da firma multinacional, ela é baseada aqui em alguns critérios, tá? Então, ela tem dois elementos principais que levam a essa condição. O primeiro é a localização. Então, um bem, ele é produzido em 2 ou mais países diferentes, em vez de um. Então, por que ele faz isso? Em busca, então, dos recursos, do custo de transporte, das barreiras comerciais, tá? Aqui a gente observa que a Nike, por exemplo, ela tem uma unidade produtiva em vários países. Aqui no capítulo 7 da Nova Economia Internacional, que nós ainda vamos estudar, ele fala muito essa questão da internacionalização da produção, né, ou da globalização da produção, tá, que é o que acontece com essa firma multinacional. Então, ela tem algumas unidades produtivas em diversos países, onde ele tem essa abundância de recursos naturais, né? Então, ele fica próximo ali da sua mão de obra ou do seu fator produtivo de uso melhor. Muitas vezes, eles vão também para esses países por questões de salários mais baixos, né? Do que se ele produzisse no seu país local. Então, isso acaba agravando também alguns conflitos que existem, né, em relação a essa própria globalização,
tá? Que pode aumentar, então, a pobreza, concentrar renda e tudo mais. E ali, um outro fator é a internacionalização. Um bem que é produzido em diferentes locais pela mesma empresa e não por empresas separadas, porque é mais lucrativo efetuar transações envolvendo tecnologia e administração. Então, aqui também tem a transferência do know-how, a transferência, então, dessa tecnologia, né? Normalmente, quando acontece essa internacionalização, essa empresa está fora, o pessoal, como a gente chama de chão de fábrica, é o pessoal que ele vai empregar no país onde ele se instalou. Mas as pessoas que estão em cargos mais que exigem, né, maiores decisões, são pessoas do país mesmo, de origem, né, dessa empresa. Bom, aqui ele traz as firmas na prática. Então, a firma multinacional, elas desempenham um importante papel no comércio e no investimento mundial. Então, um exemplo foi que metade das importações norte-americanas podem ser consideradas fruto da transação entre filiais de multinacionais. 24% dos ativos dos Estados Unidos no exterior consiste no valor das filiais estrangeiras e firmas norte-americanas. E as firmas multinacionais também podem ser domésticas ou de propriedades estrangeiras. Então, as firmas multinacionais estrangeiras desempenham um papel fundamental na maioria das economias, especialmente nos Estados Unidos. Então, gente, olha só, a forma também dessas empresas ter uma empresa num outro país é ela burlar, então, toda a burocracia ou as barreiras que existem a entrada, então, de produtos a esse país. Então, por exemplo, a Gerdau, ela tinha uma série de obstáculos, né, que ela não poderia, então, entrar com seus produtos nos Estados Unidos. Então, o que ela fez? Ela comprou uma empresa já desativada e construiu ali. O mesmo acontece com a Ambev, né, que internacionalmente é a IBEV, acho que é isso. Ela fez a mesma coisa. Então, com dificuldades dela entrar em alguns espaços, ela comprou cervejaria, né, em outros países, então, e passou a produzir, né, a cerveja. Então, assim, essas firmas multinacionais, elas também são um ponto de partida para burlar, então, toda essa burocracia que impede os países de entrar para um outro país. Como nós vimos, não existe um comércio que ele é inteiramente livre. Então, há cotas, há barreiras tarifárias, né, e há diversas outras barreiras que acabam impedindo. Então, para burlar esse sistema, ocorre por meio dessas empresas aí multinacionais, tá? Bom, aqui ele traz um gráfico, né, ilustrativo para mostrar o fluxo de capitais para países em desenvolvimento. Tá? Então, a gente observa que aqui, olha, a partir da década de 90, né, veio ali uma grande quantidade de capitais para países em desenvolvimento. Tá? Isso porque, lembra que eu comentei com vocês anteriormente, que o país ele pode estar investindo em outro, porque ele já não tem mais a capacidade de crescer. Então, quando isso não tem esse espaço, ele acaba investindo em regiões de econômica aqui no Brasil, né, que proporcionou a entrada de um grande fluxo de capitais no país, mas a gente observa que nesses últimos anos aqui não é bem assim, tá? Então, a gente já teve uma redução desses fluxos, pelo menos aqui no Brasil. Aqui ele mostra a França, Reino Unido e Estados Unidos, né, uma parcela das firmas de propriedade estrangeira nas vendas de manufaturados. Então, aqui ele traz o valor adicionado, aqui questão do emprego. Então, a França, sendo aqui o país, né, com o maior número de vendas na década de 90, né, um fator agregado maior, e também é quem emprega mais. Também já não está mais assim, acredito eu. E aqui o investimento estrangeiro direto nos Estados Unidos. Tá? Então, quando é direto, ele vai direto para o setor produtivo, né? Através, então, das firmas estrangeiras. Então, observa que também para os Estados Unidos, a década de 90 foi bastante favorável a essa situação. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? O Rafael quer comentar.
Ô, Rafael, é a VEG, um aluno já fez sobre a VEG o ano passado. É bem interessante o trabalho. Sim, sim, é mesmo. Mas não tem nada a comentar não, professora. Não tem, não, Eu acho. Rafael? Não. Você já escolheu a sua empresa para o seminário? Ah, pode ser. Então, pode ser VEG. Muito bem. Tá Sim. certo. A- Pode falar. Não, não tem nada não. Ah, tá. Escolhi a VEG porque eu visto ela há muito tempo. Pessoal, olha só. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Professora, Sim. isso ainda é baseado no modelo de um bem só, né? No mesmo modelo desde o começo da aula, né? O que, Mariana? Ou A, Mariana não, desculpa, Maria Eduardo. a existência dessa multinacional é tudo baseado na existência de um só bem? Ou isso já está Não, em outros produtos? já pode estar em outros produtos, tá? Por quê? Porque aqui, essa multinacional aqui, quando ela vai se espalhar através de filial, nem sempre ela vai estar produzindo o mesmo produto. Então, aquele capítulo 7, que a gente não vai estudar agora, do livro ali da Nova Economia Internacional, ele mostra isso, que houve um grande aumento de firmas que elas fragmentaram todo o sistema produtivo. Então, por exemplo, em um lugar, vou citar um exemplo aqui, tá? A Nike, em um lugar, ele produz, sei lá, como é que a gente chama ali? A lona para o tênis, o outro pode produzir a palmilha, o outro produzir o solado, né? Aí volta tudo para os Estados Unidos, que vai, monta tudo e cola ali a bandeirinha da Nike. Isso acontece no setor automotivo. Né? Setor automotivo é um exemplo que a gente observa que muitas firmas, né, estão instaladas em diversos países, mas que cada um produz apenas um tipo de carro ou peças até ele ir para um outro e eles montam, né? Para os países aqui emergentes, né, a gente tem até um acordo automotivo, né, que ele estabelece qual país deve manter ou produzir qual tipo de produto. Mas pode ser que eles estejam produzindo outros produtos que dão suporte a uma linha de montagem, tá, Maria Eduarda? Entendi. Tá. O que mais, gente? Professora, Quem está falando comigo agora? Que eu não me apareceu. vou usar celular mesmo, que eu tô sem fone. Professora, eu quero fazer Tá. uma pergunta. Pode ser considerado um investimento estrangeiro quando uma empresa, ela vai comprar a empresa local, porque ela não pode se inserir dentro do comércio, do comércio local, no caso. Naquela parada que você falou. Pode ser considerado um investimento direto, quando ela vai, tipo, boostar a economia? Entendeu a pergunta, não, né? Sim, é um investimento direto, mas ele é um investimento direto. Oi? Gente, vocês estão confusos. Alguém falou junto aqui. Ó, na realidade, é o caso, por exemplo, da Gerdau, Samuel, que comprou nos Estados Unidos. É isso, Samuel? Que se pode ser considerado um investimento estrangeiro Isso, direto? pode ser um exemplo. Sim, é considerado um investimento estrangeiro direto. Porque ela está produzindo, tá? Existe o investimento estrangeiro que ele vai para o mercado de capitais. Então, ele vai em busca da remuneração que o mercado pode trazer. Tá? Então, nesse caso, ele não é direto, porque ele é um capital especulativo. Tá? Então, a partir do momento em que ele verifica outras possibilidades em outras regiões, ele foge. Tá? Embora o capital que ele vem, né, através ali desse capital estrangeiro no setor produtivo, não existe uma obrigatoriedade dele ficar no país. Mas existe a concessão que é feita para esse capital, né, quando essa empresa acaba sendo instalada em outro local. Então, a concessão do espaço, a isenção, por exemplo, de impostos. Então, isso contribui para que esse investimento
estrangeiro direto, ele fica mais tempo. Além disso, pode ser considerado também um investimento estrangeiro direto, investimento estrangeiro em empresas nacionais, tá? Pode ser também, a empresa ser inteiramente brasileira, mas ela recebe esse capital estrangeiro. Então, acima de um determinado percentual, a empresa estrangeira ela acaba sendo a controlada dessa empresa. Não sei se respondi ou não. Não, sim, respondeu. Obrigado. Eu queria entender mesmo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professora, eu vou perguntar só mais uma coisa na parte que você falou sobre os empréstimos, antes de falar sobre a Sim. multinacional. Você Uhum. falou que, às vezes, o empréstimo ele pode não ser uma dívida, ele pode ser tratado como um processo de produção para um bem futuro, né? Isso. Mas, assim, vamos supor um exemplo assim do Brasil, que existe uma grande dívida pública, de, às vezes, empréstimos internacionais. Aí sim ele vai entrar no exemplo de dívida, né? Ele não fica como uma produção de bem futuro, nem nada. Fala de novo, porque eu fui aqui negar a entrada de um aluno aqui. Pode falar de novo, Maria Eduarda, por favor. Nem todos os casos vai ser, não vai ser tratado como dívida, né? Porque, por exemplo, alguns países vão acabar não conseguindo produzir esses bens no futuro, e isso vai acarretar uma dívida que vai ter que acabar pagando esse empréstimo com juros, em forma de dinheiro mesmo, né? Então, não é sempre que esses empréstimos vão ser tratados como a produção. Maria Eduarda, olha só, esse capítulo ele é um capítulo bastante pequeno, né? Mas vou tentar comentar para você aqui alguns pontos importantes, né? Esses empréstimos, normalmente, aqui o Krugman ele trata como país, tá? Não necessariamente é o país. Quem está emprestando são as empresas privadas, tá? Então, as empresas, elas podem recorrer a empréstimos internacionais. Vou citar o caso do Brasil em algum momento. O que aconteceu? As empresas, para captar recursos estrangeiros, elas precisavam que o governo fosse em aval. Aí, se a empresa privada não pagasse, o aval, o governo teria que pagar. Tá? Então, assim, uma circular já caiu, então não existe mais essa circular. As empresas, né, ou mesmo os bancos, eles podem fazer esses empréstimos internacionais e fazer uma distribuição desse recurso aqui para o setor produtivo. Então, quando ele vem para o setor produtivo, ele tem uma entrada que ele vem como investimento, tá? Há situações, por exemplo, em que realmente, assim, é difícil, né, quando vem esse capital e não é investido no setor produtivo, né? Então, assim, é bem difícil que isso aconteça. Mas pode acontecer, então ele significa um ônus, quando ele realmente não trouxer esse retorno financeiro, tá? Também há de se verificar alguns tipos, por exemplo, de empréstimos, vou citar o caso do Brasil com países economicamente vulneráveis, tá? Vamos dizer assim. O que acontece? O Brasil, ele emprestou dinheiro para diversos países da África, né, ou alguns outros países mais vulneráveis. Aí, o que aconteceu? São países que não têm capacidade de pagamento. Então, houve o perdão da dívida desses países, para que ainda pudesse manter uma relação de longo prazo com eles. Tá? Existe o caso também de transferências, a gente está falando de empréstimo, mas existe as transferências unilaterais, que também ocorrem, tá? Que aqui o livro também não está destacando, que são aqueles que não envolve uma contrapartida, que também não vai trazer nenhum retorno financeiro, porque não tem produção. Tá? Então, ele é uma transferência unilateral, que ocorre em função, por exemplo, de reparação de guerra, ou de como é que a gente pode dizer, ajuda humanitária, como o Brasil fez também com relação ao Haiti, tá? Então, o Brasil, ele ajudou muito, mas a gente não vai ter o retorno, tá? E ele tem uma saída, tá? Então, assim, existe algumas situações que são bastante particulares, mas sim, não necessariamente a gente vai ter o retorno desses valores. Entendi, então, professora. Obrigada. Tá? Por nada.
que Professora, mais? Sim. você comentou, né, nesse caso das indústrias multinacionais, especialmente quando você está falando da área prática, da Ambev, por exemplo, que não tem permissão de comprar, permissão de atuar diretamente no país, então ela compra uma empresa do país e tudo mais. Você sente que, por exemplo, uma política desse estilo, que é o que aconteceu com a China também, você ter que comprar e fazer uma parceria, ou comprar, mas principalmente fazer uma parceria com uma empresa nacional para poder atuar dentro do país. É uma coisa que beneficia mais a empresa que vai fazer o comércio ou mais o país que vai receber esse know-how, né? Porque você tem que estabelecer uma parceria. E isso seria uma coisa, tipo, meio que ruim para a empresa, ou seria ruim para a empresa multinacional no longo prazo, porque ela vai criar uma concorrente, uma possível concorrente? Olha, nós vamos ter um capítulo lá na Economia Internacional 2 que ele vai falar sobre isso. O problema que ele é discutido não é a concorrência, mas são os efeitos da concentração de renda que existe. Tá? Então, isso faz com que ela empobreça a população local. Tá? Por que a empresa ela compra uma outra empresa? Não é porque ela está impedida realmente de entrar, mas é porque ela tem uma limitação por meio de cotas de entrar. Foi o que aconteceu com a questão da Ambev, né? Foi o que aconteceu com a Gerdau, o que acontece com os nossos produtos, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele importa produtos como laranja, né, como o algodão do nosso país. Mas ele também produz diversos produtos. Então, quando ele tem uma boa safra, ele coloca uma regrinha e impede os nossos produtos. Então, ele acaba tendo algumas atitudes que também não são muito boas, não são saudáveis. E, dessa forma, ele vem ações para dar, então, toda uma barreira política, tá? Inclusive, para impedir que os nossos produtos eles vão a um outro país. Vocês estão me ouvindo, gente? Travou um pouco, professora, mas Agora voltou, professora. agora voltou. Voltou? Tá. Eu não sei o que eu falei aí, mas vocês me ouviram? A gente ouviu um pouco, dá para entender, sim. Pode continuar. Deixa eu pegar o gancho agora. Onde eu parei, gente? É uma forma. Oi. A senhora começou a travar um pouquinho depois de ter falado sobre a estratégia empresarial da empresa comprar. É mais fácil ela comprar do que ela se inserir no mercado. Tá. Que é uma forma dela burlar tudo isso, né? Que, na realidade, essas imposições, elas são políticas, tá? Inclusive, existe uma restrição que chama restrição voluntárias às exportações. É um pedido que o país receptor faz ao país que vai exportar o produto e fala, criança, não venda para nós, porque nós não queremos o produto. Se você vender, nós vamos fazer retaliações. Tá? Então, aí o país, então, que vai exportar, ele toma uma decisão em não exportar. Tá? Então, são decisões baseadas em política, por isso que no texto, depois, que vai ser o nosso conteúdo pós-prova, o Krugman, ele fala que são instrumentos de política. Tá? Então, isso acaba sendo bastante entraves ali para essa comercialização. Bem, então, os efeitos que tem, eu acho assim, eu não acho que é ruim. Eu não sou contra essa globalização nem empresas estrangeiras. Por exemplo, no Brasil, a gente teve ali diversas empresas, como a Ford, como empresas ali no ABC, que são várias automotivas, né, que estão ali. Então, elas acabam resolvendo um problema que uma política doméstica não resolve, que é uma questão de mão de obra, absorção de mão de obra específica ali, né? Ela tem a sua qualificação naquele sentido. Então, se ela sai do país, e por isso que, inclusive, ela conseguiu bastante concessão de impostos, que era justamente para manter o emprego. Porque se essas empresas vão embora, elas deixam ali uma questão de inúmeros trabalhadores que a economia não vai absorver.
além delas irem embora e deixar esses trabalhadores, ela também desemprega aquelas indústrias que estão ligadas a ela, ou aquelas indústrias que fazem capa, aquelas indústrias que fazem parafuso, aquelas mini indústrias, que a gente chama de demanda derivada. Então, um problema é muito maior, tá? Então, assim, os efeitos delas são cruéis, tá? Então, eles têm que ser medidos. Um outro ponto negativo também é o seguinte, o chão de fábrica, como eu disse, são dessas de pessoas do local. Cargos de decisão são pessoas que vêm do país de origem para tomar as decisões. Muitas dessas empresas não fazem o reinvestimento no país. Então, o que eles lucram aqui, né, eles acabam devolvendo para o seu país e não reinvestindo, o que a gente vê um problema. A gente observa uma concentração de renda. A gente observa que não existe uma convergência de salários. Então, e mesmo instalado em outra região, ele não paga o mesmo salário que se ele pagasse no seu país de origem. A gente observa que não há uma preocupação dessa empresa, né, estrangeira, com a questão do meio ambiente, com a questão do uso da terra, com a questão de questões ambientais mesmo. Tá? Mas a gente observa que são empresas que têm um poder de lobby muito forte, junto aos políticos. Tá? Então, assim, há um efeito positivo e há um efeito negativo. Então, assim, há um conflito muito grande em relação aos efeitos reais que essas empresas multinacionais, transnacionais e tudo mais, elas causam nos países. Tá? Então, assim, falar para você, eu acho que é bom. Eu acho que tudo que é limitado, planejado e respeitado é bom. Se está fora disso, não é bom. Aí compete a cada uma das empresas. E aí é um ponto, Matheus, que vocês vão falar quando vocês falarem lá sobre as empresas. Por exemplo, quando vocês falarem lá, vou citar o exemplo aqui da empresa da VEG aqui, que o Rafael comentou, qual é o número de empregados que ela tinha e o número de empregados que ela agregou a partir desse investimento estrangeiro, né, a partir desse momento. Qual é as políticas que eles têm de responsabilidade social ou ambiental? Toda empresa tem isso e vocês vão ver quando vocês estudarem a empresa, tá? Mas elas têm, não quer dizer que elas são boazinhas, quer dizer que elas vão poder depois ter benefícios fiscais por ela manter essa política social dentro da empresa. Tá? Então, assim, um outro ponto importante e absurdo ao mesmo tempo, essas empresas, mesmo empresas estrangeiras, têm um número mínimo de mulheres trabalhando. Então, há uma desigualdade de gênero muito grande. Inclusive, alguns alunos, semestre passado, apresentaram, inclusive, essa questão de gênero para a gente observar. Como que mesmo essas empresas, estando no local, não traz ali mulheres em cargos decisórios. E muitas delas também não traz mulher no chão de fábrica. Tá? Então, assim, são questões, gente, que eu acho que a gente tem que abordar. Como economista, a gente tem que pensar numa questão social. É uma questão produção, mas é uma questão de social, tá? Então, eu estou falando sobre essas questões que vocês deverão discutir quando vocês apresentarem, então, o trabalho de vocês, tá? Então, é difícil falar o que é bom e o que é ruim. Então, do meu ponto de vista, viu, Matheus, é quando ele não concentra a renda absurdamente, porque de alguma forma ele vai acabar trazendo essa concentração, quando ele é mais inclusivo do que exclusivo, quando ele faz algo planejado, tá? Então, eu acho que está tudo bem. Agora, quando sai fora disso, eu acho que aí os efeitos são maldosos, são cruéis. Entendi, professora. Obrigado. Mas isso é opinião, tá? Isso aqui é Sim. opinião, cada um pode pensar de uma forma, outros professores podem pensar de outras. Uhum. O que mais, gente? Pessoal, olha só, amanhã eu vou postar para vocês